Nós temos um órgão de linha de frente. Esse órgão se chama tireoide e fica aqui na base do pescoço. E é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Por quê? Produz T3, produz T4. O T3 entra na mitocôndria, uma organela dentro da célula, que gera energia. E energia para o bom funcionamento geral do metabolismo. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para a tireoide, a gente pensa sempre na questão do iodo, porque o iodo é um elemento fundamental para o bom funcionamento. Então, na linha da tabela periódica, nós temos o iodo, nós temos o cloro, nós temos o flúor e nós temos o bromo. E aí, quando a gente toma banho quente, a gente inala esse cloro, que está em forma de vapor. Quando a gente consome panificados, a gente ingere o bromo. Quando a gente está consumindo água normal, para tratamento tem o flúor. Então, ele compete espaço com o iodo e a gente acaba prejudicando a nossa tireoide. É importante a gente se conscientizar disso e entender. A tireoide está ali, não é porque você não tem hipotireoidismo, não tem hipertireoidismo, não tem síndrome de Hashimoto, que está tudo certo. Não, muitos detalhes minuciosos a gente não consegue visualizar no ultrassom, a gente às vezes não consegue visualizar no exame de sangue, mas a gente precisa se conscientizar que a tireoide está ali e ela tem a sua função importantíssima e todos os dias a gente pode estar prejudicando ela. É impressionante a quantidade de paciente que vem em consulta se queixando de cansaço e indisposição, mas a maioria das vezes não vem sozinho esses dois sintomas. Dificuldade para perder gordura, dificuldade para ganhar massa muscular, perda de memória, perda de concentração, libido horrível, queda de cabelo, unha fraca, sono ruim, intestino ruim, olha quanta coisa. Pois é, tudo isso cai numa vala meio comum, que eu chamo de inflamação crônica subclínica. E a gente precisa prestar atenção nisso. Sintomas, ou então já a doença, que é a hipertensão, diabetes, depressão, câncer, essas doenças, que são as mais comuns, teve um passo atrás, que o corpo fala, e o corpo falou que essa pessoa estava chegando lá, só que simplesmente a gente se nega, a gente não quer enxergar. E o que o corpo fala, geralmente se traduz nesses sintomas que eu falei sobre a inflamação crônica subclínica. Então, nossa abordagem aqui é identificar qual que é esse risco do paciente, enxergar que todos esses sintomas são muito importantes, por isso, o paciente que entra na clínica precisa ter uma autopercepção. Começar a notar, final de semana eu sinto assim, eu sinto gases com aquele alimento, eu me sinto mais disposto quando eu faço tal coisa, eu me sinto mal quando eu faço tal conduta. Então, esta percepção o paciente precisa trazer. Por quê? Porque na hora que a gente for falar sobre os sintomas, todos os meses os pacientes vêm aqui e me falam sobre os sintomas com relação ao intestino, com relação ao sono, com relação à disposição, com relação à libido. E isso é muito determinante para a gente fazer ajustes no nosso tratamento, né? Cada um tem a sua individualidade. Então entenda que a gente está cuidando de tudo. A gente está interligando todos os sintomas, todos os sistemas no organismo e fazendo um tratamento muito assertivo para o paciente. Abordagem integrativa, linha integrativa, cuidados integrativos, medicina integrativa. O que ela é? É, na verdade, uma forma de pegar o paciente, colocar no meio e ver tudo que está interferindo para que ele tenha um bom funcionamento do organismo. Então, quando a gente fala sobre a individualidade do paciente, naturalmente a gente já está fazendo isso. A gente pega os exames e entende qual que é a individualidade dele. O que ele está tendo de inflamação, o que ele está tendo de estresse oxidativo, o que ele precisa de vitaminas, de minerais, de hormônios, o que ele precisa. Vamos repor? Vamos entender quais são os fatores que estão agredindo para que ele não tenha esse bom funcionamento? De onde está vindo essa falta de nutrientes? De onde está vindo essa falta hormonal? Por que ele está sentindo esses sintomas com relação ao sono, intestino, dificuldade para perder gordura, dificuldade para ganhar massa muscular? O que está acontecendo com ele? Então, esse entendimento a gente traz. E dentro da consulta eu explico muito, gosto de trazer todas as informações para trazer racionalidade. Então o paciente vai ter a razão, ele vai entender o porquê que ele está seguindo naquele caminho. Porque não adianta nada também fazer um monte de formulinha, ele sair daqui e esperar que um mês, 2 meses ele volte melhor. Não, é entender por que ele está fazendo aquele tratamento. Entender, se outro médico perguntar, ele entender por onde que está indo. Então também a gente cuida da parte
cardiológica, sim, eu olho para esse lado, eu olho para a parte endócrina também, a gente olha para a parte ginecológica também, a gente olha para a parte de gastro, da parte neurológica, tudo isso é muito pertinente, muito importante. E é claro, se tiver alguma coisa muito profunda, muito específica, a gente tem a nossa equipe aqui, multidisciplinar, muitos especialistas para ser direcionado. Então, esse entendimento do paciente, dessa necessidade do paciente, a gente consegue dizer. E temos outras ferramentas, claro que a gente tem exames de intolerâncias genéticas, exames de intolerância, sensibilidade alimentar, para entender o que esse paciente pode ou não consumir, e exames genéticos que vão realmente falar sobre a individualidade daquele paciente. Ele pode ou não fazer tal conduta, se ele vai ter uma dificuldade maior para perder gordura mais do que as outras pessoas, então por aí vai. Então, entender. Medicina integrativa é isso, é olhar o paciente como um todo e cuidá-lo também como um todo. Eu costumo dizer que o processo de hipertrofia, ou seja, o aumento de massa muscular, ele acontece quando a gente tem 3 situações, tá? Quando o organismo ele está equilibrado no sentido de vitaminas, minerais e hormonal, quando nós temos energia, combustível para que esse organismo, para que esse músculo faça o exercício e consiga reconstruir. Porque quando você faz atividade física, aliás, quando você faz um estímulo de hipertrofia, você está quebrando essa fibra muscular, fazendo o exercício. Quando você vai reconstituir esta fibra muscular, que é o que acontece naturalmente depois que você quebra, ele precisa de energia. Essa energia tem que vir da alimentação. Então, uma alimentação pré, uma alimentação pós, esse equilíbrio do organismo, e quando você tem um estímulo correto do treino para hipertrofia, você tem esta hipertrofia de forma sustentável, de forma saudável, de forma efetiva. Não adianta a gente ficar recorrendo a anabolizantes, não adianta a gente ficar recorrendo a fórmulas mágicas. Não adianta, porque não é sustentável. Por isso que você fala, eu quero fazer um ciclo de tal coisa. Ciclo? Por que fazer ciclo se tem momento para terminar? Não é mais interessante tomar condutas que elas são mais perenes porque não agridem o organismo ou porque você precisa ou não? É essa a grande questão. Utilização de creatina, utilização de whey, utilização de glutamina, utilização de derribose, tudo isso é muito válido sim, só que precisa entender a individualidade de cada paciente. Mas essas 3 coisinhas são fundamentais. Então não adianta nada um paciente ele não ter uma alimentação adequada, ele não consegue ganhar massa muscular. E pelo contrário, é muito comum acontecer isso. Quando você consome uma certa quantidade de nutrientes, só que você tem um estresse com o treino, ou então você faz corrida, você faz hipertrofia, você faz dança, você faz aeróbico. Poxa, é muita coisa, o organismo não está consumindo caloria o suficiente para manter isso. O que acontece? O organismo entra em estresse oxidativo, algo extremamente comum. E aí o organismo em estresse oxidativo, ele fica em estado de alerta, então ele fala, vou reter mais. E é muito comum pacientes nesse processo de querer ganhar massa muscular, acaba fazendo o inverso e é totalmente contraintuitivo. Esse paciente começa a ganhar gordura e aí tá errado. A gente precisa ajustar. Então, é um ajuste fino que precisa ter muito, muito cuidado, precisa ter muita estratégia, um acompanhamento adequado. Então, é isso que eu falo. Quer ganhar massa muscular? Precisa ter essas 3 coisas e precisa fazer direito. O intestino é um órgão que tem 7 metros de comprimento. E a grande função do intestino é fazer a absorção dos nutrientes que a gente acaba ingerindo. Só que todos os dias a gente acaba prejudicando essa capacidade de absorver os nutrientes. E vou te falar, glúten, leite e derivados, açúcar, álcool e medicamentos no geral acabam prejudicando essa absorção. Quando eles caem no intestino, o intestino tem uma parede, né? Essa parede intestinal. E quando esses alimentos caem nessa parede intestinal, existe uma inflamação gerada para absolutamente todas as pessoas. Algumas pessoas mais porque tem alguma intolerância como glúten, leite e derivados, alguma intolerância alimentar específica, mas no geral as pessoas têm essa sensibilidade. E quando tem essa sensibilidade, o buraquinho que estava entrando os nutrientes, ele se expande. Aí você fala, mas está entrando mais coisa, que ótimo. Não,
estão entrando metais pesados, estão entrando toxinas, e quando entram no organismo, existe a inflamação, existe um estresse oxidativo, o nosso corpo começa a dar problemas, e não é aquele problemaço, são sintomas discretos, que a gente sente um cansaço num dia, depois no outro, e aí vai dar um dia, 2 dias, 1 semana, 2 meses, quando vai ver, você está passando 5 anos, você está com problemas intestinais, você está com problema de sono, você está com problema de cansaço, está com indisposição, está com retenção de líquido, está com tudo. E simplesmente você não atrela que é esse problema de absorção intestinal. Então, olha só, quando existe essa entrada, existe essa inflamação, o nosso corpo, nosso sistema imunológico, ele reage com esses invasores que não eram bem-vindos. Entram toxinas, entram metais pesados, entram uma série de coisas que são tóxicas mesmo. Então, o corpo reage a isso. E ele está sempre inflamado, sempre reativo a tudo isso. E o que acontece? Você fica muito mais predisposto a ter reações dermatológicas, a ter dores de cabeça, a ter dores nas articulações, a doenças autoimunes, tudo vem à tona, né? Então esse é um grande problema. E a gente precisa se conscientizar, a gente precisa falar, certas coisas eu não posso comer, não posso ter ingestão. Eu, por exemplo, tenho intolerância a glúten, tenho intolerância à lactose, eu tenho. O que eu optei para a minha vida? Eu sei que eu não posso consumir. Se eu for consumir, vai ser de uma forma muito, muito pontual. Eu gosto de colocar a regrinha de 95 para 5. Então, 95% da minha alimentação durante a semana e final de semana é muito regrada, é muito correta. Aí no final de semana, porque eu gosto de uma pizza, porque eu gosto de um hambúrguer, eu não deixo de comer. Mas eu sei que pode me fazer mal. E aí eu opto por coisas mais saudáveis. Então, vamos se conscientizar, a questão do intestino é parte fundamental de qualquer tratamento integrativo. É fato que quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes a gente está preocupado com a parte estética. E tudo bem, a gente olha no espelho, a gente vê aquele cúmulo de gordurinha ali, ou é quadril, ou é no braço, ou é na barriga, na grande maioria das vezes. A gente não fica satisfeito com isso. Vai pra praia e tudo mais. É compreensível. Agora, não é simplesmente porque a gente está olhando para isso que a gente tem que fechar os olhos com uma questão de saúde. Por quê? O nosso corpo não é normal que a gente acumule gordura. Não é normal. E se a gente está acumulando, algo está acontecendo de errado. Tem algumas formas da gente ver isso. Tanto a bioimpedância, que a gente realiza aqui na clínica, ou o adipômetro, que é a forma mais precisa, que a nutricionista, no caso a Carol, faz aqui na clínica essa avaliação. E a gente vai entender se nesta composição corporal, nesse corpo específico, temos um excesso de gordura. E nem que sejam 2 quilos, nem que sejam 5 quilos, excesso, mais do que deveria ter. Então a gente entende que esse organismo tem um metabolismo lentificado. Esse metabolismo, ele está com algum problema. Geralmente, falta de vitaminas, falta de minerais, um excesso calórico, então um distúrbio aí com relação à sua alimentação, e a questão hormonal. Então, esses são a grande causa, os grandes fatores que influenciam nesse aumento de peso, nesse aumento de gordura, tá? Porque peso também, você pode ganhar massa muscular e você está aumentando seu peso. Então, a gente esquece peso aqui. A gente fala sobre massa de gordura, massa muscular. Então, nesse caso, a massa de gordura, se você tem excesso, significa que o seu organismo ele não está funcionando tão bem. E geralmente, quando a gente olha a taxa metabólica basal, ou seja, o quanto o seu organismo está queimando de energia em repouso, está lentificado, está abaixo do que deveria ser. E aí a gente bate o martelo que esse metabolismo está lento. Então, o que a gente tem que entender também? Que o nosso corpo, se a gente tem células de gordura, essas células de gordura fazem algo muito importante que a gente precisa prestar atenção. Neutraliza a testosterona. Então, você está querendo dizer que quanto mais gordura a gente tem no corpo, menos a gente tem testosterona, e se a gente tem falta de testosterona, a gente fica mais cansado, a gente tem mais indisposição, a gente não tem energia, a gente não tem força no treino, diminui nosso libido, tanto para homem quanto para mulher.
É isso que acontece. E aí a gente fica achando que são outras coisas, enquanto na verdade é aquela gordura que está no corpo que está gerando tudo isso. Então essa conscientização com relação à obesidade, à sobrepeso, é importante. A obesidade é uma das questões que envolvem o que a gente chama de síndrome metabólica. Aumento de pressão, aumento de circunferência abdominal, problema com a resistência insulínica, aumento da hemoglobina glicada, retenção de líquido, tudo isso. E que nos Estados Unidos tem até um aumento de até 300% de risco de mortalidade. Não é à toa que mais da metade lá dos Estados Unidos, mais da metade é obesa. Aqui no Brasil, e a gente está caminhando para isso. Então é muito importante, sim, quando vem uma pessoa querendo resolver a questão do emagrecimento, é claro, a gente, ao mesmo momento que a gente está cuidando dessa saúde do ponto de vista estético, eu também estou nos bastidores cuidando da saúde dessa pessoa. Então, pessoa querendo ou não, eu acabo fazendo isso inevitavelmente.